Bem, pessoal, vamos aqui a um projetozinho. Esse é um protótipo do motor Kepler. Esse protótipozinho foi me passado pelo amigo André e pelo amigo Cadu. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do trabalho deles para vocês visitarem e ver lá as dicas que eles têm de construção desse pequeno motor. Bem, mas vamos aqui. Esse é um motor de corrente contínua sem escovas. Então vamos aqui. Isso aqui é um rotor de um motor de corrente contínua escovado. A desvantagem deste motor é que quando as escovas estão aqui, de cada comutação dessa aqui, ó, de um ponto desse para o outro, ele causa uma frequência na rede e essa frequência pode dar ruído em aparelhos, chuvisco e tantas outras coisas. E tem ainda a desvantagem dessas escovas estar aqui faiscando, ter o desgaste, ter mais manutenção e ter um ruído maior já provocado por essas escovas e as ondas, como eu falei, de EMI que ele infiltra na rede e uma pequena série de problemas. Então, este motor, em comparação a esse é bem mais econômico em motores de pequena proporção. Em motores de grande proporção, a equivalência vai ser igual, mas a economia desse ainda continua, a equivalência de força. Então vamos aqui. Esse é um motor de corrente contínua sem escovas. É como se fosse o BLDC, que são chamados motores Bruxelas. Esses motores desses aviãozinhos que o pessoal anda fazendo, de aeromodelismo. Então, o motor de corrente contínua, como eu falei, ele precisa de escova para fazer a comutação. O que seria essa comutação? Quando o ímã, o eletroímã que vai ser criado pelo rotor, chega ao ponto de estacionar, ele chega aqui ao ponto de estacionar onde o ímã vai estar norte e sul, que ele vai atrair um outro, o comutador já vai ter deslocado. Suponha que aplicamos uma tensão aqui e o ponto de combinar esteja aqui. Aqui esteja norte e do outro lado sul. E aqui onde eu estou apontando o dedo, esteja aqui o lado sul fixo. Quando ele girar para se alinhar aqui para ficar igual, o comutador também vai ter girado aqui. Como o comutador girou, o ponto de fixação já saiu. Então já vai estar energizado essa bobina daqui. Como essa bobina energizou, a de lá já passou do ponto e assim vai continuar o giro. Mas neste motor aqui, acontece que quando energizamos o motor, ele chega a um ponto aqui e para. Então tem que ter um comutador para quando esse motor chegar a um determinado ponto ali que ele for estacionar, a corrente for cortada e no impulso que ele já estava, ele continua no giro. E naquele instante ali que ele girou, é ligado de novo ali a tensão e ele torna a dar outro impulso. É como diria um motor de pulso. Então eu vou colocar ele aqui diretamente na rede aqui. Temos aqui 12 volts, não na rede de casa, aqui na minha fonte que eu preparei aqui. Então tem 12 volts ali. Eu vou mostrar a vocês só o que acontece quando energizamos ele. Então vou girar ele aqui, você vai ver que ele vai dar meia volta e para. Olha aí, deu meia volta e parou. Aqui ele está energizado, olha. Toda vez que eu girar, ele termina voltando para esse ponto estacionário. Esse ponto estacionário, que ele está aí, é justamente porque o ímã aqui está norte, sul, norte e sul. Então o ímã está atraindo um ao outro aí. Como essa parte de dentro é um ímã, criado outro ímã aqui, o eletroímã, um atrai o outro e estaciona aí e fica. Então é onde vai entrar a comutação para a gente ligar esse motor. Bem, deixa eu mostrar para vocês o material. Esse ímã girante aqui,
eu tirei ele de uma bomba d'água, essas bombas de máquina de lavar. Ele tem um imãzinho dentro, esse aqui é sem eixo, e tem esse aí com eixo. Vou mostrar outra peça ali que tem como vocês também tirar o imãzinho e fazer. Então aqui é o estator de um pequeno motor de corrente contínua. Então esses dois ímãs aqui também eu posso tirar eles e colocar eles, juntar eles mais um pouco, colocar aí num cano ou qualquer outra coisa, colocar um eixo e também fazer este mesmo jeito desse motorzinho aqui. Este motorzinho, ele tem 400 espiras desse lado e 400 espiras desse, de fio 26. O modo de enrolamento desse motor é único. Quer dizer que eu vou enrolar todas as espiras desse lado. No caso ali eu tenho a minha bobinadeira, então ela vai estar girando aqui. Quando terminar, aí olha aqui, terminou aqui, eu já vou começar o outro enrolamento. Então, esse enrolamento aqui vai estar ao contrário em relação a esse, mas em sentido de enrolamento vai estar único, que eu terminei o de lá e continuei aqui. Então aqui finalizou as duas pontas, caso vocês queiram fazer um aí. Esse motorzinho ele é muito didático aí para fazer projetos de escola e diversas coisas. Bem, então vamos lá. Para fazer a comutação, eu coloquei aqui na ponta do motor dois ímãs de neodímio. São ímãs pequenininhos desse ponto aqui. Olha aí, ó. São esses os ímãs. Então esse ímã ele vai fazer um contato com o relé head switch. Esse relé head switch, a câmera acho que não vai pegar ele aqui. Mas ele é um relé de contato, onde tem dois contatos móveis e ao você aproximar um ímã, ele gruda um no outro, fazendo passar a corrente. Deste modo aqui, quer ver? Então aí está o relé head switch. Vê que não passa corrente aí, o multímetro está na escala ali do bip ali de medir. Então vamos lá. Quando eu aproximo o ímã, ó, vai registrar lá uma passagem de corrente. Tirou. Então o que vai acontecer com o comutador? Toda vez que o ímã passar, ele vai ligar e desligar esse pulso. Então esse pulso tem que estar em um determinado ponto para quando o ímã passar, ligar o head switch. Depois que passar daquele ponto, ele desliga o head switch, ele já está no embalo e quando ele girar de novo, torna a ligar. Mas qual a vantagem deste motorzinho? Uma das vantagens desse motor é que, como diria, ele gera uma energia do vácuo. Esse vácuo é quando o motor está rodando em vazio. Neste segundo em que o motor foi energizado, ele vai dar o pulso para alinhar o polo norte com o polo sul. Mas quando ele vai se alinhar, o motor é desligado. Mas neste momento que ele é desligado, em seus terminais vai surgir uma tensão contrária. E essa tensão pode ser aproveitada para alimentar uma lâmpada, um LED ou carregar uma pequena bateria. Mas por que surge isso? Porque aqui é um ímã, e quando o ímã está em movimento, ele termina virando um gerador. Vou fazer um pequeno experimento aqui já com esse montado para vocês observarem. Então pronto, só para confirmar o que eu estava dizendo, olha, a ponta ali eu coloquei um LED e coloquei um resistorzinho de 600 ohms aí na ponta. Então ao girar aqui, olha, ó, deixa eu firmar aqui certinho para visualizar melhor. Então quando eu giro aqui, o ímã lá, o campo magnético fixo do ímã, vai cortar as espiras aqui. Mesma forma que eu falei para vocês no pequeno gerador lá, que eu disse pequeno gerador não existe. Então esse campo magnético vai estar cortando essas espiras aqui. E ao cortar essas espiras, vai surgir uma tensão aí
induzindo uma corrente. E como o LED aqui é um diodo emissor de luz, ele vai estar pegando metade aí, ele vai retificar metade e aproveitar essa corrente. Se eu retificar aqui de onda completa, ele vai demorar mais tempo ligado e não vai piscar tanto. Vai ficar mais tempo aceso. Mas vamos aos outros fundamentos. Bem, nesse instante em que a corrente é desligada aqui do motor, ele vai estar em giro. Esse ímã permanente vai cortar, o campo magnético dele vai cortar as espiras e vai induzir uma tensão aí nos seus terminais, que vai surgir aí um pico de tensão, que pode variar de acordo às espiras que foram cortadas ali. Então, neste momento que surge esse pico aí, esse aí é o que pode aproveitar para ligar uma lâmpada ou ligar um outro aparelho que não estejam consumindo a mesma carga que vem da bateria. Aqui, suponha que estamos alimentando ele com 13 volts. Quando ele é energizado, ele vai estar consumindo essa carga. Mas no momento que ele é desenergizado, essa carga ele vai passar a gerar. Nesse momento que ele passa a gerar, é que vamos aproveitar essa corrente aí para alimentar um outro aparelho ou realimentar o sistema. Se conseguirmos realimentar o sistema, então a economia vai ser melhor. Ele vai estar aproveitando um pulso e no outro pulso que ele está desenergizado, ele vai estar devolvendo parte daquela corrente. Ah, é um motor autossustentável? Não. Ele é um motor de rendimento melhor em relação a outros motores comuns. Ele não é autossustentável porque ele não gera mais do que consome. Digamos aí que esse motor em grande aproveitamento, ele tem um rendimento de 90%, onde os outros motores chegam a 70%. Então esse motor tem uma economia maior em relação aos outros. Então vou fazer o teste dele aqui para vocês verem o modo de funcionamento. Aí depois eu falo sobre o circuito de montagem para ter um funcionamento. O head switch ele é um relé que suporta uma pequena corrente. Nisso a comutação não pode ficar direta no head switch, porque se ela ficar direta no head switch, o head switch vai queimar ou vai ficar colando e aí o motor para de funcionar em pouco tempo. Então o head switch tem que receber apenas um pulso aqui para ligar a um outro dispositivo, seja um relé, um transistor, de melhor aproveitamento um transistor. Que aí esse transistor vai alimentar o motor. Então vamos lá ao funcionamento. Eu vou colocar o head switch aqui perto para ele dar início e eu vou dar um impulsionamento para o motor funcionar. Essa questão do impulsionamento em um motor já de escala industrial não vai precisar disso. A gente vai criar um mecanismo para tirar essa base do impulso, porque você não vai ligar um motor e está dando um impulso nele. Mas vamos aqui ao protótipo. Então aproximar o ímã ali, olha, ele já energiza. Ali. Então já está em funcionamento ali, ó. Aqui tem um potenciômetro que eu posso ir regulando aqui. Foi muito ali, parou. Vou diminuir um pouco a velocidade. Então a velocidade dele
é de acordo com a frequência como está sendo cortado e a corrente como ele está sendo alimentado. Parou. Se ele parar num ponto ali, e eu já caçar o ponto dele aqui onde eu vou colocar o comutador, ele vai girar. Aí estacionou, ó. Aí estacionou, não vai partir. Se eu mudar o comutador de ponto aqui, ele pode parar, ó. Então o comutador tem um ponto certo. Supondo que o ponto de alinhamento dele seja esse aí. Então eu tenho que colocar esse ímã aqui ao lado contrário. Por causa que quando o ímã passar aqui, o ímã vai ligar o head switch. Mas nesse momento que o ímã ligar o head switch, aqui vai estar fora de ponto. Quando o head switch é ligado, que energizar a bobina foi energizada, vai puxar ele de volta para o ponto. Mas quando puxar ele de volta para o ponto, o head switch vai ser desligado, porque o ímã não vai estar pegando mais nele. O ímã vai estar em outro ponto. Como o ímã está em outro ponto, foi desligado, ele vai aproveitar o embalo dele. Quando o ímã passar aqui de novo, torna a ser ligado. Então, pessoal, está aqui o circuitozinho. Bem, pessoal, já fiz o teste aqui. No segundo vídeo, eu já posto para vocês esse circuitozinho, como vocês fazerem para ter um ganho melhor e não queimar o head switch. Porque às vezes o pessoal está fazendo e, como não conhece muito bem o chaveamento de transistor, um melhor ganho, termina queimando o head switch. Então temos transistores aí de alto ganho e podemos fazer também aquela configuração Darlington, como eu mostrei para vocês em um outro vídeo aí. Então temos uma suposição, temos um transistor que tem um ganho de base de 50, mas suponha que esse transistor precise aí de 100 mA, mas o nosso head switch não aguenta 100 mA. Então o que vamos fazer? Vamos colocar um transistor que suporte 100 mA, que ligue esse segundo transistor, esse primeiro transistor, mas que esse transistor que colocamos tenha um ganho de 50. Então a corrente que vai passar nesse primeiro transistor, nesse segundo transistor que vamos colocar, vai ser uma corrente bem baixinha, suponhamos aí de 5 a 10 mA. Então o nosso head switch não vai queimar mais. Vai durar muito mais tempo. Queimar ele vai, por causa que com muito tempo o contato móvel desgasta, mas a vida útil dele vai aumentar. Então temos várias formas de melhorar isso aí. Podemos colocar depois também, do projeto evoluído, colocar uma bobina. Essa bobina, quando o motor der um pulso lá que ele girar, vai criar uma tensão nessa pequena bobina. E essa bobina aqui vai passar a ligar o transistor no lugar, ao invés do head switch estar ligando o transistor, vamos ligar com aquela bobina. Depois vamos ver isso aí, ou um outro sensor melhor que o head switch. Então, pessoal, para não estar estendendo muita aula, no segundo vídeo eu posto para vocês e deixo aqui também já nesse primeiro vídeo o link do amigo André e do amigo Cadu, que já tem outros projetos mais desenvolvidos e vocês podem olhar e gostar dos projetos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar abaixo do vídeo. No segundo já deixo ali para vocês todo o esqueminha completo, que vocês também podem melhorar ele. Alguém tiver alguma dica de melhora desse pequeno projeto também pode falar. E depois a gente comenta um pouco mais sobre esse projeto. Então, se vocês gostaram, deixa o ok de vocês aí, se inscreva no canal. Muito obrigado a vocês e até a próxima.